Seria o fim deste modelo de igreja. A estrutura substitui a essência do evangelho. Você faz parte do sistema. Que igreja você serve, a dos apóstolos ou do sistema? Pastor e doutor em apologética, vai te fazer refletir neste vídeo agora mesmo. Pode ser que dê tempo. Eu estou aqui no Lago do Taboão, enquanto aguardo um paciente que eu vou atender daqui a pouco. Eu resolvi gravar um vidinho curto, aqui do carro mesmo. O lugar aqui é muito bonito, né? Ó, tá vendo? Mato gostoso. Enfim, eu queria falar um pouquinho sobre o sistema religioso. A pergunta é: quem fundou a igreja? Foi Jesus? Foi Jesus que começou a igreja? Foi ele que iniciou tudo a respeito de ter um templo? Ou foi ele que derrubou o templo? Foi ele que falou que mais tarde ele mesmo construiria o templo? Que igreja que Jesus fundou? Ele fundou o cristianismo? Não. No começo, os cristãos eram chamados de cristim, pequenos cristos. E quando eles se encontravam na rua, para identificar quem eram eles e como identificar, olhando, não podia falar nem nada, eles mostravam alguma coisa que eu não sei definir, talvez, vamos supor que fosse um cartão, mas não é um cartão. É um pedaço de qualquer coisa que a Bíblia não descreve, e escrito sobre a graça de Deus, escrito cálice. Então, quando um olhava para o outro, eles se identificavam, como se identifica a sociedade hoje, né? Você vai em algum lugar, você vê alguém, você já percebe que ele está com a camisa de futebol, ele gosta de futebol, ou assim por diante. Então eles se identificavam. Se reunia onde? Onde se reunia? Onde? Na igreja? Não tinha igreja. Reuniam nas casas. E essas casas eram de algum apóstolo, era escondido essa reunião, eram poucas pessoas, não eram muitas pessoas, e os 12 apóstolos, cada um foi para uma região diferente. Existiam alguns cristãos já naquela época, talvez não muito mais de 500, segundo algum historiador. Mas eles se reuniam nas casas. E eles faziam o que na casa? Tocavam, era um baita de um sonzão lascado, era uma igreja preta, uma igreja cor de cinza, uma igreja... Não, eles se reuniam ali para comer, partiram o pão, o vinho, comiam e batiam papo sobre as coisas de Jesus. Quando eu falo coisa de Jesus, eu quero dizer reino de Deus. Jesus, ele não fundou a igreja, ele veio para o seu reino. Todas as coisas que ele fala na Bíblia, ele está falando muito sobre reino. O reino de Deus é semelhante a tal coisa. O reino de Deus é semelhante a isso. O reino de Deus é semelhante àquilo. E a pergunta é que eu fico indignado, eu fui pastor durante 15 anos aproximadamente, eu acho que são 15, 16 anos, e eu fiz tudo errado também. Só que depois, um dia, não sei que dia que foi esse, mas faz pouco tempo, talvez uns 2 anos, eu sempre fui dizimista, sempre fui ofertante, sempre fui muito fiel a tudo que as coisas que estão na Bíblia. Eu fiz teologia, depois eu fiz filosofia, eu estudei psicologia. Eu fui estudando e estudando a Bíblia também. Fiz doutorado em teologia. Eu aprofundei. E aí, quando você aprofunda, você percebe que o que Deus fala, o que Jesus deseja, o que o Espírito Santo quer, não é templos. A minha cidade tem quase 200 mil habitantes, deve ter umas 200 igrejas.
Você vai nas igrejas, todas elas lotadas, são igrejas bonitas, algumas simplesinhas, mas aquele povo, a gente pergunta, o que eles estão fazendo para o reino de Deus? Nada. Aqui tem uma igreja que eu conheço, que minha família frequenta, alguns deles. A igreja deve ter uns 1.000 membros. Poxa vida, não daria para fazer um centro de recuperação, uma casa de recuperação, um asilo para velhinhos? Não. Eles fizeram uma igreja enorme. Então, aí que eu não concordo. Eu não concordo, eu concordo com as coisas de Deus, da Bíblia, do Senhor Jesus, da salvação, do Espírito Santo, sabe? Eu concordo com tudo isso. Eu sou um homem de Jesus. Esses dias uma mulher me perguntou numa reunião que eu fui, tipo assim, você está frequentando alguma igreja? Eu falei, tô. Essa igreja aqui não é dos desigrejados. Eu não gosto de usar esse termo, desigrejados. Eu gosto de usar um termo que o Zé Bruno, o pastor, usa, desprediado. Eu não frequento um prédio, eu não tenho nada contra, mas eu não vejo motivo para mim lá ouvir coisas que eu não quero ouvir. Doutrina sobre o dízimo, sabe? Nossa, como eu errei nisso, né? Avisos infindáveis, campanhas infindáveis, aniversário do pastor, aniversário da igreja, gente que tem posse, pode mais. Eu percebo isso. Você vê pessoas subindo no altar, são aquelas pessoas que puxam o saco do pastor. Eu também fui assim. Então é isso, é um desabafo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus.